pronunciamento no Congresso Nacional, o senador Lazier Martins propôs a votação de uma PEC que acabaria com a vitaliciedade dos mandatos de ministros do STF, além de alterar a forma de indicação dos ministros. O parlamentar pontuou: esta oportunidade em que tanto se fala de juízo de conveniência e oportunidade que existe aqui no Senado, desde abril de 2015, uma PEC que pretende mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, a PEC 35 de 2015. Espero que Vossa Excelência, na conduta que tem adotado, cheia de méritos, tão logo seja possível, traga a pauta do plenário remoto, uma vez que não estamos tendo reuniões das comissões. Consoante o senador, o sistema de indicação adotado para a escolha dos ministros que compõem a Suprema Corte privilegiou afinidades políticas e ideológicas, o que culminou no descrédito da instituição. Ele argumentou: a PEC 35, de minha autoria, propõe a mudança da sistemática de indicação dos ministros do Supremo. Não mais o sistema de hoje absolutista do presidente da República e de todos os últimos presidentes da República, que indicam os ministros conforme conveniência, simpatias, amizades e afinidades políticas e ideológicas, o que tem redundado naquilo que hoje temos: o Supremo Tribunal Federal desprestigiado, criticado como nunca na sua história. Neste contexto, ele assinalou a inaptidão de alguns dos membros do STF, que se acabe com a vitaliciedade. Hoje temos ministros ficando 30 anos ou mais sem oxigenação da jurisprudência e ministros que não estão à altura da alta corte de justiça do país. Dessa forma, ele asseverou que comissões elejam os ministros do Supremo e não mais o absolutismo do presidente da República, presidentes que têm aparelhado os colegiados do Supremo Tribunal Federal, que tão maus resultados vêm apresentando. E eu me dispenso de recapitular aqui os desmandos, as arbitrariedades, as exorbitâncias, as invasões de poderes. Assista. Senador Lazier Martins. Obrigado, presidente Pacheco. Cumprimentos pela condução da sessão de hoje, um tema longo, exaustivo, de muito antagonismo nas posições, mas uma sessão altamente democrática. E onde se ouviu muito a palavra juízo de conveniência e oportunidade. E é sobre isso que eu quero falar nesse meu curto espaço, presidente. Os nossos poderes da República vivem época, já há algum tempo, de muita instabilidade e conturbações. Ora é o Executivo atacado por seus enganos, seus erros, ora é o nosso próprio Senado criticado por omissões que já se percebe, Vossa Excelência tem procurado corrigir, e ora o Supremo Tribunal Federal, que não tem semana que não receba críticas, às vezes da imprensa, às vezes de cidadãos bem localizados e até mesmo por nós. E eu digo isso, presidente, porque eu quero lembrar, nesta oportunidade em que tanto se fala em juízo de conveniência e oportunidade, que existe aqui no Senado, desde abril de 2015, uma PEC que pretende mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, a PEC 35 de 2015, e que eu espero que Vossa Excelência, na conduta que tem adotado, cheia de méritos, tão logo seja possível, traga a pauta do plenário remoto, uma vez que não estamos tendo sessões das comissões. A proposta da PEC 35, de minha autoria, propõe a mudança da sistemática de indicação dos ministros do Supremo. Não mais o sistema de hoje, absolutista do presidente da República, de todos os últimos presidentes da República, que indicam os ministros conforme conveniências, simpatias, amizades, afinidades políticas e ideológicas, o que tem redundado naquilo que hoje temos: um Supremo Tribunal Federal desprestigiado, criticado como nunca na sua história. Ainda hoje mesmo na sessão ouvimos críticas de Plínio Valério, de Carlos Viana, de Eduardo Girão, e tem sido sempre assim. Não há ninguém satisfeito nesse país com o Supremo Tribunal Federal.
Então, por isso, veio oportunamente, convenientemente, a PEC 35, que tem a relatoria do nosso eminente senador Antônio Anastasia e que está pronto para discussão no plenário. E o que quer a PEC 35? Que não mais o presidente da República indique os ministros, mas sim uma comissão de juristas devidamente especificada no projeto. Uma comissão que vai escolher 15 segundos. entre profissionais do direito com alto saber jurídico. E o outro item, que se acabe com a vitaliciedade. Hoje temos ministros ficando 30 anos ou mais sem oxigenação da jurisprudência e ministros que não estão à altura da alta Corte de Justiça do país. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, presidente, para que Vossa Excelência já procure reservar uma data, o mais breve possível, para que possamos discutir a PEC, que o nosso plenário do Senado vai decidir se tem que manter o que está aí ou vamos inovar, fazer o que a maioria dos países da Europa fazem, isto é, que comissões elejam os ministros do Supremo e não mais o absolutismo do presidente da República, presidentes que têm aparelhado os colegiados do Supremo Tribunal Federal e tão maus resultados vem apresentando, e eu me dispenso de recapitular aqui os desmandos, as arbitrariedades, a exorbitância, as 15 invasões segundos. de poderes. Era o que eu queria pedir a Vossa Excelência, que tem demonstrado gestos tão positivos de inovar, acabar com a mesmice das presidências do Senado. Muito obrigado. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, a todos os senadores, meu muito obrigado. Senhor presidente, encaminho uma questão de ordem também com base no artigo 145, a Vossa Excelência, em que, para o respeito ao regimento interno dessa casa, para o reequilíbrio entre os poderes nesse país, para as questões de peso e contrapeso que tange a nossa República, que Vossa Excelência, para o bem, não acate, reveja a decisão de colocar a leitura dessa decisão monocrática do ministro Barroso. Senhor presidente, o mandado de segurança diz sobre uso de recursos federais, mas o fato gerador é a questão da falta de oxigênio para os nossos irmãos em Manaus. Senhor presidente, o SUS é tripartite. Os estados têm a responsabilidade sobre a execução das políticas públicas. Cabe à União a distribuição dos recursos. São os estados que têm a autoridade e a liberdade para isso, como o próprio Supremo Tribunal Federal já nos colocou. E o nosso artigo 145 diz que não serão aceitas CPIs para as questões ligadas ao Judiciário, à Câmara dos Deputados e aos estados. Portanto, senhor presidente, a meu ver, coloco à mesa, a responsabilidade em investigar os fatos de Manaus é da Assembleia Legislativa de Manaus e não deste Senado. Eu quero questionar a Vossa Excelência por que uma decisão monocrática, o que é que está por trás dessa decisão do ministro Barroso. Uma semana depois, o Pleno vai julgar se pertinente ou não. O mínimo de respeito que poderia ter conosco teria sido levar a questão para os outros demais ministros, que infelizmente, como disse o senador Plínio, eu concordo, tem tomado decisões que, a meu ver, como senador, nos deixam cada vez mais preocupados pela questão política, a mudança de posicionamento nos votos, a insegurança jurídica e agora a invasão das prerrogativas dos nossos poderes como senadores. Não existe hierarquia, Vossa Excelência é professor no direito, um poder não se sobrepõe a outro. É preciso que nós tenhamos a pertinência, a oportunidade e, principalmente, o respeito entre os senados. Senhor presidente, com base nessa questão de ordem, peço que reveja, que não permita que essa CPI entre pela porta dos fundos do Senado da República. É um assunto importantíssimo para todo o país, que tem que entrar pela porta da frente, com os senadores tomando toda a frente, Vossa Excelência determinando qual é o momento. É uma prerrogativa vossa dizer quando é que essa CPI tem que ser instaurada e não por uma decisão monocrática de um juiz. Nós não podemos aceitar. Esse Senado tem que se levantar contra isso. Nós temos que dar uma resposta altiva, constitucional, para que essas questões que levam insegurança ao nosso país e desrespeito às nossas funções, que elas comecem a cessar, senhor presidente.
Nós temos que ter a coragem, senhor Rodrigo Pacheco, de dizer claramente isso, que nós, senadores, não queremos invadir as prerrogativas de ninguém, mas queremos ser respeitados por um Supremo cujas decisões monocráticas geram insegurança em todo o país. Fica o meu questionamento e o meu pedido, que ainda que Vossa Excelência leia, que a decisão de quando começar seja absolutamente do presidente do Senado e não simplesmente pela vaidade, me desculpem, a minha opinião e a minha visão como senador, de um ministro que não mediu as consequências em desrespeitar os poderes, especialmente esse Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Carlos Viana. A questão